Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, aqui é a Carol e sejam muito bem-vindos ao Books with Tea. E depois de um período de uma ressaca literária acompanhado de um hiatus aqui no podcast, eu agora estou de volta para trazer para vocês as resenhas que estão pendentes das leituras que eu tenho feito nos últimos meses. Agora eu estou retomando as coisas e eu estou com uma meta literária pessoal que eu já queria fazer há muito tempo, que é fazer a leitura das obras de Dante. E também para estar fazendo essas leituras, eu estou fazendo quase que um roteiro de leituras. Então, eu estou fazendo umas leituras de textos de apoio, de outras obras, de outros autores, principalmente também obras como Eneida e A Morte de Virgílio, que são, acho que, obras assim, que vão complementar muito a minha leitura. Mas essa é uma conversa para um outro momento que com certeza vai estar aqui no podcast. Mas o episódio do podcast de hoje, ele é dedicado a uma outra obra que também foi um desafio de leitura e que eu acredito que até o momento foi a obra mais difícil que eu já li. O livro mais difícil que eu já li, acho que esse, sem dúvida nenhuma, está lá no topo, por enquanto, né? Que foi O Som e a Fúria de William Faulkner. Todo mundo fala que esse livro ele é muito difícil de ler e olha, vou falar para vocês, foi difícil mesmo. E eu vou falar para vocês o porquê que não foi fácil. Mas antes de tudo, sabe o que vocês podem fazer? É aproveitar e seguir o podcast nas principais plataformas de áudio. E aproveitando, não se esquece de deixar a sua avaliação no podcast, principalmente se você estiver vindo pelo Spotify. Ainda, agora vocês também conseguem deixar comentários nos episódios. Então aproveita para comentar aquilo que você achou, se você já leu essa obra, quais outras resenhas que vocês gostariam de ouvir por aqui, ou projetos ou dicas de leituras, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem. Claro, lembrando sempre com muita parcimônia e respeito, que isso é primordial. Mas então chega de enrolação e vamos lá conversar um pouquinho sobre essa leitura de O Som e a Fúria de William Faulkner. Olha, tentar apresentar um sumário de forma tradicional, como vocês estão acostumados a ouvir por aqui, para descrever O Som e a Fúria, não é uma tarefa fácil. De uma forma bem rasa, o livro é sobre a obsessão dos 3 irmãos Compson pela sua irmã Cady. Mas, olha, essa pequena introdução assim, ela não representa nada, praticamente nem 1% do que o livro contém. E o que faz essa obra ser difícil é que a história ela é contada em 4 capítulos. Até parece que, 4 capítulos não é muita coisa, né? Só que o que faz essa obra ser difícil é que esses 4 capítulos são contados por 4 personagens diferentes e fora de ordem cronológica. Além disso, você precisa ter muita concentração e paciência para conseguir interpretar e entender essa obra. E para além disso, os 3 primeiros capítulos, a técnica que o autor utilizou para contar a história é por meio do fluxo de consciência, que essa técnica ela consiste em narrar o pensamento humano de uma forma mais verdadeira possível.
Então, você vai ter ali o pensamento do personagem e o que é a mente humana. Então, os 3 primeiros capítulos do livro, elas consistem nos pensamentos, vozes e memórias dos 3 irmãos Compsons, capturados em 3 dias diferentes. Os irmãos são Benji, que é um homem de 33 anos com deficiência intelectual, e ele está falando em abril de 1928. O Quentin, que é o irmão do meio, ele é um jovem estudante de Harvard. Ele vai estar falando em junho de 1910. E Jason, o terceiro irmão, ele é uma pessoa assim muito amargurada. Ele trabalha em uma loja de suprimentos agrícolas e ele vai estar falando novamente em abril de 1928. Faulkner ele conta o 4º capítulo com a sua própria voz narrativa, mas ele se concentra na personagem Dulce, que ela é a devota cozinheira da família que desempenhou um grande papel na criação dos filhos da família Compson. Faulkner ele aproveita as memórias dos irmãos sobre a sua irmã Cady, usando um único momento simbólico para prever o declínio da outrora proeminente família Compson e para examinar a deterioração da classe aristocrática do Sul desde a Guerra Civil. E desde a guerra, os Compsons passaram a ver a sua riqueza, terras e status desmoronar-se. Boa parte da ficção do Faulkner ela é contada sob múltiplas perspectivas, oferecendo ao leitor várias versões dos eventos da história. Por exemplo, O Som e a Fúria combina as narrativas de Benji, Quentin e Jason Compson, 3 irmãos que são assombrados pelas memórias da sua irmã Cady. A narração de Benji ela é desarticulada no tempo, alternando entre passado e presente sem qualquer aviso. Pelo fato dele possuir uma deficiência mental e a narração ser de fluxo de consciência, é muito difícil interpretar o capítulo, e dele é o primeiro capítulo da obra. Então é muito difícil, e acontece outros eventos que você acaba nem conseguindo perceber que aquilo aconteceu, só quando teve certos eventos que aconteceram com Benji, que eu não... Quando eu tava lendo, depois que eu terminei a obra, eu fui procurar uma resenha, e eu me perguntei aonde que estava isso no livro, que eu não me lembro de ter lido isso. E eu li, só que ele é tão difícil, é tão complicado certos pontos que você vai acabar perdendo algum fato importante nesse meio tempo. E o segundo capítulo, que daí vai ser narrado pelo Quentin, não facilita em nada, por causa que a sessão dele vai confundir fato e fantasias, e vai ser nesse delírio dele que a gente vai ler aquele capítulo. Então tem certos fatos, certas coisas que acontecem ali que você também não consegue entender. Apenas no capítulo do Jason, no terceiro capítulo, que nós temos um fluxo de consciência um pouco mais linear, mas só que ele é um irmão, o Jason é uma pessoa extremamente agressiva e ávida por dinheiro, e ele tenta abraçar o presente, mas mesmo ele é constantemente dominado por esses ressentimentos passados. Então ele também vai ter essas divagações com fatos que aconteceram no passado, e o capítulo dele não facilita porque ele é uma pessoa ruim. É horrível de ler aquele capítulo, é uma pessoa racista, uma pessoa machista, é horrível aquele capítulo, mas ele é o único que tem um fluxo de consciência que você consegue acompanhar e ter noção do que aconteceu naquela família, né? E seguir esses 2 fios pode ser até desconcertante, mas o Faulkner ele quer que o leitor compartilhe dessa confusão dos personagens. Essa abordagem
permite que os leitores compreendam os preconceitos e pontos cegos dos Compsons em primeira mão. E como as distorções do passado dos personagens frequentemente refletem negações maiores da história do Sul, também permite que Faulkner explore suas próprias ansiedades sobre o Sul dos Estados Unidos. Mas mesmo ao explorar os assuntos mais pesados, o Faulkner ele fascina os leitores com as acrobacias verbais. Você está na metade daquilo que é supostamente um dos maiores romances do século XX, mas nada faz muito sentido. Personagens narradores eles oferecem versões conflitantes da mesma história e frequentemente parecem não ter certeza de quem, o que ou de quando estão falando. Detalhes aparentemente insignificantes causam reações emocionais intensas que não compreendem. E a prosa ela está cheia de frases complicadas e imagens extravagantes. Confuso, não é? Ótimo! Isso significa que estão no caminho certo. William Faulkner é considerado um dos escritores mais notáveis e desconcertantes dos Estados Unidos. Felizmente, ele não estava apenas brincando com a sua audiência. O Faulkner ele usava a confusão de uma forma intencional para explorar as partes mais misteriosas da mente humana e investigar questões urgentes de identidade pessoal, racial e regional. Ao final dessa leitura, eu fiquei pensando, será que eu gostei? Será que eu não gostei dessa obra? E eu ainda não cheguei a uma conclusão. Ela não é uma obra fácil, ela não é aquela leitura que você vai chegar ao final e vai dizer, nossa, que leitura gostosa, que livro legal. Não. Não é assim que você vai se sentir depois de ler O Som e a Fúria. Você vai ficar confuso e muitos recomendam uma releitura. Eu ainda estou me preparando para fazer essa releitura. A obra em si, o que eu posso concluir é o seguinte: é muito interessante a forma como o autor escreveu. É realmente um desafio, é um tipo de leitura diferente que você vai estar fazendo, principalmente pela questão do fluxo de consciência. Então você vai ter ali um desafio realmente. Não é uma obra que você vai conseguir ler num dia só, de uma vez só. Você vai ter que parar, largar, deixar ficar uns dias ali sem ler, voltar, para você assim conseguir digerir e raciocinar a respeito daquilo que você está lendo. A história em si, depois que eu terminei de ler, depois que eu fiz algumas leituras de outras opiniões, assisti alguns vídeos, a história em si eu não gostei. Não gostei mesmo. Ela não é uma história, como eu disse, ela não é uma história que você vai gostar de, nossa, que bacana, que legal, me senti feliz. Não. Ela é uma história pesada. É pesada, sim. Nada mais é do que um conflito familiar. E é um conflito familiar situado numa época logo após a Guerra Civil, no sul dos Estados Unidos, onde é muito forte, e até hoje ainda é muito forte essas questões raciais, de preconceito, e é uma coisa que está arraigada. Então vai ser exatamente no período pós-Guerra Civil. Essa obra eu sempre tive muita vontade de ler ela, principalmente pela indicação da Paloma Lima. O Instagram dela é palomalima.m. Eu gosto muito, ela tem o canal no YouTube,
Eu gosto muito do jeito que ela fala, do jeito que ela indica as obras, é muito gostoso de ver os vídeos dela. Inclusive, já fica aqui minha indicação, é muito bom, é muito prazeroso a forma como ela fala dos livros. E eu li O Som e a Fúria por indicação dela, eu assisti um vídeo e eu gostei. Esse livro para ela diz que é um dos favoritos dela. E eu fui lendo assim com a expectativa de que também iria se tornar um favorito meu. Não foi o caso, mas assim, eu entendo de certa forma, talvez, o porquê que ela gosta tanto desse livro. É um livro desafiador, você vai ter ali, não é um livro para você simplesmente fazer uma leitura simples. É um livro que você vai demandar tempo teu e que você vai ter que ir, voltar, reler certos capítulos, reler certos trechos. Então acaba sendo até um estudo, na verdade, da obra. Mas se você está disposto a encarar esse desafio, essa é o livro, uma boa pedida para você começar se desafiando, saindo da sua zona de conforto. Então fica aí o meu convite, se você quer fazer a leitura desse livro, assista a outros vídeos também, veja outras opiniões, cuidado com spoilers. Para mim, o que facilitou um pouco a leitura é porque eu tinha noção assim de que se tratava de fluxo de consciência, e eu sabia também que um dos personagens, ele possuía uma deficiência mental. Então eu sabia que esses capítulos, eles não iam ser aqueles capítulos lineares. Então você já vai meio que preparado para fazer essa leitura. Bom, pessoal, essa é a minha opinião, um pouco confusa, eu confesso para vocês, até para fazer essa resenha, foi um pouco confuso, eu tive um pouco de dificuldade de expor os meus pensamentos e do que expor para trazer para vocês, para também não contar muitos detalhes, para também não acabar tirando esse prazer de vocês lerem e descobrirem o que é a história. Mas fica aí o meu convite, então espero que vocês tenham gostado desse episódio. E aquilo que eu já falei, não se esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui nesse episódio do Books with Tea. É muito bom estar de volta. Vamos firme agora numa nova temporada de leituras. E se tudo der certo, até o fim do ano vai ter mais episódios aqui no Books with Tea. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!